Poder e respeito. É tragicômico, trágico e cômico que a gente demonize o poder, né? Nós nos acostumamos a falar mal do poder político, do poder econômico, do poder da ciência, do poder religioso, como se fôssemos vítimas gratuitas de todos esses poderes, mas ao mesmo tempo é o que mais nós perseguimos. E se nós demonizamos o que perseguimos, não é à toa que nós nos tenhamos demonizado. Porque se o poder é ruim e o que nós buscamos é o poder, naturalmente nós nos temos feito ruins também. Não é verdade? É muito paradoxal essa maneira nossa de lidar com o poder. Mas o poder em si é como uma faca. A faca é do mal ou do bem? Depende daquele que a manuseia. Na mão de uma cozinheira é diferente de na mão de um assassino. Não é verdade? A pólvora, tudo indica, foi descoberta na China com fogos de artifício. A sua passagem para armas de fogo foi um dos capítulos mais tristes da história humana. A tecnologia que mais matou gente disparado ao longo da história. Então, o que é o ruim? É o poder em si? Será que Deus não representa, no final das contas, o maior poder? Como o poder em si pode ser ruim, se Deus é o poder supremo? Na verdade, todos nós precisamos perseguir uma nova atitude com o poder. Jesus deixa claro que aquele que enterra o poder, que nega o poder, é um servo mau e inútil, paralisando-se por medo, que ao contrário, aquele que multiplica o poder é o servo bom, ao qual lhe será dado ainda mais. Ou seja, a nossa postura diametralmente oposta à postura aos ensinamentos de Jesus. Nessa passagem de hoje, onde Jesus se revelou talvez em seu maior poder, que foi no contexto do milagre da multiplicação dos pães, o evangelista nos diz assim lá em João capítulo 6, versículos 12 e 13. E quando já estavam satisfeitas aquelas 5.000 pessoas, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que eles tinham no início, que sobraram depois que todos tinham comido. Para ficar nessa mesma área da comida, como é a comida dos poderosos? Como é a nossa comida quando nós mais queremos ostentar poder? Os banquetes são marcados pelo desperdício. E qual o mais luminoso banquete da terra? O milagre da multiplicação dos pães para aquelas 5.000 pessoas. E qual foi a atitude de Jesus no milagre da multiplicação dos pães? Recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. De novo,
uma postura diametralmente oposta entre Jesus e nós mesmos. Que dizemos-nos ser seus seguidores. Precisamos disso, precisamos nos sentir desafiados por Jesus. É para isso que veio o Evangelho. O Evangelho é a boa nova. Nós jamais nos renovaremos sem reconhecer isso. Por isso nós escolhemos o nome dessas nossas conversas como Só Nos Resta Aprender. Só nos resta aprender, porque a lição nós sabemos de cor, não é? Como tão bem colocou o iluminado Beto Guedes. Nós então precisamos ganhar uma nova atitude no uso do poder, e essa atitude no nosso nível pode ser sintetizada pela palavra respeito. Quem tem comida abundante precisa recolher para que nada se perca. Precisa usar na medida certa para que não desrespeite aqueles que têm tão pouco para comer. Pensar globalmente os recursos que nós tiramos da natureza, os recursos que nós precisamos não concentrar em nós, mas compartilhar. Essa foi a atitude básica do sermão do milagre da multiplicação dos pães, o compartilhamento. Deus remetia os pães ao alto e partia, ensinando os discípulos a partirem. E foi isso que multiplicou, a divisão que multiplicou. É a matemática sublime de Deus. Uma nova atitude no uso do nosso poder. Ah, mas que poder temos? Pelo menos os dois mais importantes: o poder do tempo e o poder do pensamento, que são os poderes básicos que determinam todos os outros. Usemos já exemplarmente no amor, no compartilhamento, compartilhando o nosso tempo e o nosso pensamento com os outros. Pensemos em toda a humanidade, mais que isso, pensemos em toda a criação na Terra. Mais ainda que isso, pensemos em toda a criação de Deus no universo, respeitando todos. Nós não temos o direito de fazer uma guerra atômica porque interferiria em outros planetas, em outros sistemas. Nós não temos o direito de desperdiçar e acumular e comprar mais do que a gente precisa, porque nós precisamos respeitar aqueles que não têm. Nós precisamos não retirar mais bens da natureza do que aqueles estritamente necessários. Essa nova atitude do nosso poder é que será a base da regeneração, do mundo de regeneração ambiental, econômica, política, ética. Que assim seja, graças a Deus.